Olá, meus amados e minhas amadas do Senhor Jesus Cristo. Se você clicou nesse vídeo, meu querido, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo do Senhor vai falar ao teu coração, amém? Então vamos à meditação na palavra no dia de hoje, que se encontra lá em Mateus, do capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão as mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluias, né? Que o Senhor Jesus está falando aqui, né, para nós hoje. Vamos meditar nessa palavra, né? Que aqui era um momento que o Senhor Jesus estava iniciando o ministério dele, né? Depois de ter batizado, o Espírito levou o Senhor Jesus ao deserto. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Então, vemos aqui que Satanás não perdia tempo, né? Assim, começou ele tentando a filiação do Senhor Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, quer dizer, se tu és, vai que não és, né? Então já colocando ali em dúvida a filiação, se o Senhor Jesus mesmo era Filho de Deus, para o Senhor Jesus falar, não, eu sou, e você já imaginou se Jesus falasse isso? As coisas teriam ido, né? Não teria os planos da salvação, né? Não teriam acontecido, mas o Senhor Jesus firmou. Daí Jesus falou: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui eu vejo duas coisas, ó. Jesus respondendo através da palavra, ó, está escrito. E é assim que nós vamos vencer qualquer situação das nossas vidas. Com a palavra do Senhor, Satanás vai vir, vai nos tentar, sim, mas nós vamos vencer com a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nem só de coisas terrenas viverás o homem, mas do alimento, né? Do alimento espiritual que nós vemos aqui, ó. Se tu és filho de Deus, manda, né? Ele queria que Jesus usasse o poder dele para mandar que as pedras se tornassem pães, mas Jesus não fez isso. Jesus usou a palavra, né? O poder está na palavra. Então o Senhor Jesus respondeu com a palavra. Então o diabo, tipo, saiu, né? Transportou para outro lugar e continuou tentando ele pela segunda vez. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí ele viu que Jesus usou a palavra, falou, então vou usar a palavra também. Então falou, ó, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão na... Porque Satanás sabe, né, irmãos, também que da palavra, né? Por isso que ele é crente, porque ele crê na palavra, ele só não pratica a palavra, por isso que ele é Satanás. Então, se nós só sabermos a palavra e não praticarmos, nós estamos sendo crentes também, porque o diabo é crente, né? Então, uma pessoa que crê, somente pessoa que crê, mas não aquela pessoa que pratica, que faz, né, que deixa a palavra entrar e age conforme a palavra diz. Então, nisso daí,
ele sabe a palavra também, então ele usou a palavra para vir contra, então falou que está escrito, aos seus anjos dará ordem, que isso aqui está no Salmos 91, ó. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, quer dizer, ele usou a palavra, pois aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quer dizer que se ele usasse a palavra, o Senhor Jesus, não, ele usou a palavra, está escrito, então vou fazer. Não, o Senhor Jesus meditou de novo, pensou de novo, mas também está escrito isso, isso, isso. Aí, novamente, ele transportou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo te darei, se prostrado me adorares. Olha só o que ele queria. Ele queria que o Senhor Jesus adorasse ele, prostrasse diante dele. E o Senhor Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nas 3 situações aqui nós vemos o Senhor Jesus falando, está escrito, está escrito, está escrito. Então, o poder, o Senhor Jesus usou o que aqui? Usou a palavra. Ele é poderoso nas palavras. Nós também vamos ser poderosos se nós usarmos a palavra do Senhor. Nós vamos vencer qualquer tentação. Amém? Então, aqui, ó, o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos a servir ao Senhor. O diabo, ele fica ao nosso derredor, bramando o tempo todo, e aqui nós estamos vendo uma guerra de poder entre Satanás querendo vencer o Senhor Jesus aqui. E ele lutando, usando a palavra para vencer o Senhor Jesus. Sabendo que o Senhor Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus é o pão vivo, o Senhor Jesus é tudo. Então, como que ele ia vencer o Senhor Jesus, que é a própria palavra? Não tinha como, né? Então, como que o inimigo, ele tenta, né? Ele vai tentar. E nós aqui, o Senhor Jesus nos ensinou aqui nessa passagem que nós vamos ser tentados, sim, nós vamos ser tentados, porque, resistir ao diabo, né? Porque a palavra fala assim, que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o Senhor Jesus fala na palavra que para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de vós. É o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus foi resistindo na primeira, na segunda, na terceira, mas conforme foi falando a palavra, e foi falando a palavra, e o diabo não aguentou e fugiu. E é isso que ele vai fazer conosco, que se nós resistirmos, se nós batermos com a palavra, né, lutarmos com a arma, nossas armas, né? Nós temos as armaduras de Cristo, né? E uma delas é a espada, né? Que nós vamos vencer, que é a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos vencer. Agora, se você não tem a espada, como é que você vai vencer a tentação que vier sobre a sua vida? Amém? Então, o Senhor Jesus foi tentado e venceu em tudo. E aqui em 1 Coríntios fala, 1 Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes a tentação dará também um escape para que possais suportar. Então o Senhor Jesus não vai dar tentação acima do que nós vamos poder suportar, mas antes ele vai dar também o escape, ele sabe até o nosso limite. Talvez você está aí do outro lado, você está sendo tentado, você está sendo provado. Permanece firme, meu irmão, porque nós vencemos com a palavra do Senhor. O Senhor Jesus é conosco, enviou o Espírito Santo Consolador para estar conosco e nós vamos vencer todas e qualquer situação que vier sobre as nossas vidas. Amém? Então, o Jó foi tentado também. Ele tentou Jó, ele tirou os bens, ele tirou para quê? Para blasfemar. Tanto ele vai querer pôr bens para nós adorarmos ele, quanto ele vai tirar para nós blasfemarmos, para nós murmurarmos. Então, é 2 armas. Ou nós vamos querer a ganância, querer as riquezas deste mundo,
porque aqui ele está falando para Jesus, ó, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, para que daria para Jesus se Jesus o prostrares e adorares ele. Então é isso que ele faz. Ele vai dar bastante coisas para nós adorarmos as riquezas, adorarmos o Deus Mamon, né, o Deus das riquezas, que, que é ele, né, Satanás. Então, ou nós vamos adorar as riquezas, ou ele vai tirar o que nós temos para nós é, podermos murmurar contra o Senhor. Não porque que eu estou passando isso aqui, mas Jó foi tentado e, no entanto, ele adorou ao Senhor mediante qualquer situação. Né? Você deve conhecer a história de Jó e sabe que Jó foi tentado e em tudo venceu também, porque confiou no Senhor e que nós possamos confiar no Senhor. Então, que nós possamos servir a um Deus, ao único Deus, e só a Ele servirás. Devemos prostrar e adorar, servir somente a esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e dos mares e de tudo que nele há. O Senhor é Criador do ser humano, né? O Senhor criou Adão, criou a humanidade. Então, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós não devemos dar adoração a nada, somente ao nosso Deus. Em João 4:23, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, Deus é espírito, importa os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Então, Senhor, nós procuramos muitas coisas neste mundo, nesta vida, mas o Senhor procura um só, os verdadeiros adoradores, que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Amém? Que essa palavra possa falar ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, Senhor Jesus, nos prostramos, nos adoramos diante de Ti, Senhor, nos rendemos diante de Ti, Senhor Jesus. Tu és o único, Senhor, digno de ser adorado, Senhor Jesus. Oh Deus amado, digno de louvores, digno de glória, Senhor, digno de adoração, exaltação. Ó Senhor, toda a majestade, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és o único, Senhor, que nós possamos, eu e essa pessoa que está orando comigo agora, que nós possamos nos render diante da Tua presença, Pai. Tu és o único, Senhor, digno de ser glorificado em nome do Senhor Jesus, e que tudo que nós fizermos, Pai, que nós venhamos glorificar o Teu nome, que as nossas ações, que as nossas atitudes, Pai, que as nossas boas obras venham te adorar, venham glorificar o teu nome, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai. Age nas nossas vidas, Pai amado. Nos livre os nossos pés se estiverem indo para o caminho estranho, para o caminho do inimigo. O inimigo quer, Pai. Não permita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas antes que nós possamos estar focados, ligados no teu trono, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.